Belle Époque, expressão francesa que significa bela época, foi o período de cultura cosmopolita na história da Europa que começou no fim do século XIX e durou até a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914. Foi considerado uma era de ouro da beleza, inovação e paz entre os países europeus. Novas invenções tornaram a vida mais fácil em todos os níveis sociais, e a cena cultural estava em efervescência. Cabarés, o cancan e o cinema haviam nascido. A arte tornava novas formas, como o impressionismo e o Art Nouveau. A arte e a arquitetura inspiradas no estilo dessa era, em outras nações, são chamadas algumas vezes de estilo Belle Époque. Além disso, Belle Époque foi representada por uma cultura urbana de divertimento incentivada pelo desenvolvimento dos meios de comunicação e transporte, que aproximou ainda mais as principais cidades do planeta. Além disso, na Belle Époque, podemos perceber que essa burguesia vivendo sua era de ouro estava vivendo à custa do povo trabalhador, que tornou essas revoluções tecnológicas e sociais possíveis. Mas o que poucos sabiam é que essa Belle Époque escondia tensões geradas entre os países da Europa com o início da Revolução Industrial e as competições que isso geraria, mais tarde levaria à Primeira Guerra Mundial. Franz Ferdinand foi um arquiduque da Áustria, chefe do ramo cadente da Áustria e herdeiro presuntivo do trono Império Austro-Húngaro. Em 28 de junho de 1914, um domingo, por volta de 10h45, Franz Ferdinand e sua esposa foram mortos em Sarajevo, capital da província austro-húngaro, da Bósnia e da Herzegovina, por Garifo Príncipe, na época com apenas 19 anos, membro da Jovem Bósnia e do grupo terrorista Mão Negra. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra global centrada na Europa, que começou em 28 de julho de 1914 e durou até 11 de novembro de 1918. O conflito envolveu grandes potências de todo o mundo, que se organizaram em duas alianças opostas, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Na Tríplice Aliança, podemos destacar países como a Alemanha, Itália e o próprio Reino Austro-Hungário. Já a Tríplice Entente contou com países como a Inglaterra, França, Rússia e expandiram-se em mais nações que entraram na guerra. Em última análise, mais de 70 milhões de militares, incluindo 60 milhões de europeus, foram mobilizados em uma das maiores guerras da história. Na guerra foram inventadas coisas importantes de hoje em dia. Delas podemos destacar a invenção de drones, fertilizantes industriais, a criação do controle de tráfego aéreo e o uso de lâmpadas ultravioletas para o tratamento raquíticos da Alemanha, além do uso de tanques como armas. A Primeira Guerra Mundial causou profundas transformações no cenário político, social e econômico mundial. Segundo algumas estimativas, os diversos confrontos ocorridos ao longo desses 4 anos foram responsáveis pela morte de cerca de 8 milhões de pessoas. Além disso, cerca de 20 milhões sofreram algum tipo de sequela em consequência do conflito. Paralelamente, os prejuízos econômicos trazidos aos países envolvidos foram enormes. Cerca de um terço das riquezas acumuladas pela Inglaterra e pela França foram perdidas com a Primeira Guerra. O parque industrial europeu foi quase reduzido pela metade e o potencial agrícola sofreu uma queda de 30%. A Europa precisava de ser um grande símbolo da prosperidade capitalista, estando atolada em dívidas e observando a desvalorização de suas moedas. Foi a partir de então que os Estados Unidos alcançaram a condição de grande potência. A Primeira Guerra teve vários eventos importantes, um deles sendo a tentativa de ataque que a Alemanha fizera à Inglaterra, trazendo soldados dentro de submarinos, mas eles afundaram no meio do caminho, o que matou 1.195 pessoas, em 7 de maio de 1914. E em 6 de abril de 1917, quando os Estados Unidos oficialmente declarou guerra à Alemanha, com suas primeiras tropas pousando na França em 26 de junho do mesmo ano. Em 15 de dezembro de 1917, a Rússia fez um tratado de paz com a Alemanha para que ela fique livre da guerra. E deu certo, pois esse foi o último ataque no leste da Europa
Em 26 de dezembro de 1918, os aliados, a Tríplice Entente, fizeram seu último ataque no oeste da Europa. E finalmente, em 11 de novembro de 1918, a Alemanha assina o acabamento da Primeira Guerra. 5 horas da manhã. Eles ficam apontando armas por meia hora antes do sol nascer. 5h30 da manhã, eles irão beber bebidas energéticas para se despertar. Às 6 horas da manhã, eles vão ficar apontando armas por meia hora depois do sol nascer. Às 7 horas da manhã, eles têm café da manhã, o que é geralmente bacon e café. Um pouquinho depois de 8 horas da manhã, eles tomam banho, eles limpam suas armas e também se alongam. À tarde, eles vão jantar. Depois de jantar, alguns deles vão dormir e outros deles vão descansar enquanto outros ficam na guarda. 5 da tarde, eles têm o chá. Às 6 horas da tarde, eles ficam afagando armas por 1 hora antes do sol se pôr. Depois de 6h30 da tarde, eles vão ficar trabalhando a noite toda, enquanto alguns vão dormir, porque alguns não trabalharam. Quando eles estão descansando, alguns, em vez de dormir, eles ficam patrulhando, eles ficam cavando, ficam ajeitando as coisas da shelf e tudo, beleza. A Primeira Guerra Mundial tem muitas curiosidades. Entre elas, grandes campos de batalha destruídos, coisas que aconteceram fantásticas entre os dois exércitos, mas o que se destaca mais ainda entre essas curiosidades é no Natal, quando os exércitos da Alemanha e da Inglaterra se encontraram para confraternizar, jogaram futebol, trocaram presentes e etc. Lá, eles tiveram uma pausa da guerra. O massacre, aquela ideia de não estar mais seguro, tinha ido embora. Eles estavam festejando, pois são apenas homens. Will! Freddy! Wake up! Look! What's he up to? This is alright, you do? Father Christmas! He's stark staring mad. What do we do? He hasn't got a rifle. You'll need a furry! Put the Kaiser on top! Weihnachten! Gib mir den Ball! Na, mach schon! Load it over here, Fred! Der Fußball, Tommy! Ja, der Fußball! Will! Hoi! I can do that! Ja! Der Fußball! Good kick! Well! Someone had to show him. Look what you've done! Come on! Right, I'll be centre forward. Lacey, you go on the left. Freddie, should we be doing this? Look out! Gotcha! Right, you're in goal then. Além disso, uma grande curiosidade foi que Hitler mesmo assumiu que o ódio crescia nele enquanto a Primeira Guerra começava e que ele estava muito feliz quando a Alemanha assinou para a Primeira Guerra ser declarada encerrada.